pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Contato e Improvisação pela Fundac, Fundação Cultural de Caraguatatuba. Eu sou o professor Pedro e hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior. A gente estava trabalhando com a ideia de cinesfera, fazendo improvisações, então, a partir, dessa variação entre uma cinesfera ampla, uma cinesfera média e uma cinesfera pequena. E hoje a gente vai explorar isso com um objeto que é o mesmo que a gente estava usando antes, que é a cadeira. Então a ideia agora é continuar a improvisar com a cadeira, incluindo essa nova informação da cinesfera. Então o que a gente vai fazer? Agora o foco é não só poder tocar a cadeira como um lugar fixo, como a gente estava fazendo antes, que a gente pode tocar na sua superfície ou na sua proximidade, nos espaços que ela gera, ou subir em cima dela e usar ela como um apoio para o nosso movimento, para empurrar e se impulsionar pelo espaço, etc. Então, ao invés de estar focando nisso, ainda que a gente possa usar isso também, o nosso foco agora vai ser outra informação, que é poder deslocar a cadeira, carregar a cadeira, brincar com ela pelo espaço, variando a posição dela em relação à nossa cinesfera. Então, às vezes, deixando a cadeira lá longe do nosso eixo, percebendo que quanto mais longe, mais pesada ela fica, mais difícil de carregar, mais a gente precisa de alavancas ou do alinhamento para conseguir carregar ela, ou da força muscular. E quanto mais perto do nosso eixo, quanto mais ela está na nossa cinesfera pequena, mais ela fica leve. Os movimentos ficam menores, mas ela fica mais fácil de ser carregada. A gente precisa de menos energia, menos força para carregar ou para deslocar a cadeira. Então a gente vai observar isso porque esse princípio também vale quando a gente está dançando com outros corpos. Essa diferença entre esse outro corpo estar mais longe do nosso eixo ou mais perto do nosso eixo, da nossa coluna, está mais longe do nosso centro, pensando o nosso centro de gravidade como sendo a pelve. Depois vai ter um vídeo que eu vou falar mais sobre o conceito de centro de gravidade. Ou está mais longe ou está mais perto do nosso centro de gravidade. Também isso faz esse corpo ficar mais pesado ou mais leve. Então vamos ver um vídeo que é um exemplo de uma exploração da cadeira com a cinesfera, com essa informação da cinesfera. E claro, é um convite para você fazer a sua própria exploração, a sua própria improvisação. A ideia não é que esse vídeo demonstre o que você deve fazer ou seja um modelo para ser imitado, mas é só um exemplo de uma possível exploração de uma dança usando a cadeira, uma improvisação usando a cadeira, nos diferentes tamanhos da cinesfera. Vamos lá. Então, eu recomendo a você que você, antes de qualquer improvisação, faça um aquecimento. Você pode fazer um aquecimento sugerido num dos vídeos, que é aquele aquecimento com a imagem dos 4 elementos, ou pode fazer uma versão mais curta. Aqui eu vou fazer um aquecimento bem curto. A ideia é que você faça pelo menos um aquecimento de 10 minutos. Esses vídeos aqui são sempre mais curtos do que o que seria a prática mesmo. É só um exemplo para você desenvolver com mais tempo. Então, primeiro de tudo, eu comecei deitado. Você fica lá um tempo deitado, sentindo a sua respiração, podendo se sintonizar com as sensações básicas, com a sua própria percepção, então o sentimento do peso, do tamanho do seu corpo, da extensão da respiração, as tensões musculares. E em algum momento você começa a se mexer pelas suas extremidades, pés, mãos, e começa então a fazer torções, como eu estou fazendo agora, para liberar espaço na coluna. O importante é um aquecimento que seja de acordo com a sua necessidade. Então você pode dar ênfase ao que você precisa de uma maneira parecida com o que eu estou fazendo ou diferente.
A prioridade é criar espaço nas articulações, criar espaço na coluna. Então, essa posição que eu estou fazendo, por exemplo, é para criar espaço na coluna lombar, para aliviar as compressões que ela recebe quase todo o tempo pela própria gravidade. Então, eu estou invertendo a coluna lombar, colocando a parte que fica embaixo, geralmente estou apontando para cima. É também uma posição que trabalha uma musculatura profunda no abdômen, quando a gente desce a perna. Então, uma das prioridades desse aquecimento seria criar espaços na coluna. Então, pensa o que você pode fazer para isso. Eu também estou fazendo esse balancinho que vem da Bartenieff. Então, você empurra os calcanhares no chão e deixa isso gerar uma onda que move o corpo todo. Essa onda relaxa, essa onda ajuda a conectar todos os seus tecidos, as diferentes partes do corpo. É importante também quando você for levantar de uma maneira que não comprima a sua cervical, o seu pescoço. Aqui nessa posição de novo, eu estou abrindo espaço na coluna, aliviando a lombar. Diferentes posições que você pode fazer um pouco para abrir espaço na coluna, para alongar. Outra prioridade é estimular a musculatura profunda, a musculatura que vai dar sustentação à sua postura. Outra prioridade é criar espaços em todas as articulações, não somente na coluna. Então, eu estou dizendo de coisas que eu estou procurando fazer com esses movimentos que você vê no vídeo e que você pode fazer com as estratégias que você conhece ou com o que o seu corpo pede. Crescer diferentes partes do corpo. No tempo que você precisar também. Eu estou fazendo tudo bem curto. Pode não parecer tão curto assim, mas é bem curto. O ideal é você fazer um alongamento maior, explorando mesmo esse processo de se colocar no estado de movimento. Isso vai dar qualidade para o que você for fazer depois, para a proposta dessa aula e de todas as aulas que a gente fizer. Aqui eu estou explorando também colocar o peso nas mãos. Vocês viram antes umas mini paradas de mão, pequenas quase paradas de mão. Aqui transferir o peso dos pés para as mãos. Estou um pouco improvisando, explorando a minha mobilidade para me colocar num estado de movimento. Às vezes alongando, às vezes chacoalhando. Chacoalhar é muito bom também para aquecer, também para criar espaço nas articulações e nos diferentes tecidos, nos músculos, nas fáscias. Então, chacoalha bastante, pequenos saltos. As percussões que fazem parte daquele outro aquecimento que eu já indiquei num outro vídeo. As lubrificações das articulações que eu vou fazer daqui a pouco. Agora. Tudo para criar espaço nas minhas articulações, para me colocar num estado de movimento. Então, essas coisas que eu fiz são exemplos, mas você pode fazer o seu aquecimento, investigar o que você precisa para ter espaço interno, para fazer conexões internas, físicas, entre cabeça, tronco, membros, isquios, calcanhares, escápulas, cervical, enfim, conexões entre as diferentes partes do corpo. Também vai ter um vídeo futuramente que a gente vai falar mais de algumas conexões entre pontos estratégicos do corpo.
E aí eu continuo fazendo um aquecimento. Eu vou cortar o vídeo para a gente passar para a proposta da improvisação com a cadeira, para que esse aquecimento não fique grande demais. Mas você pode então fazer um longo, mais longo, quanto você precisar. Então, quando você termina o seu aquecimento, traz a cadeira para o espaço. Você pode começar fazendo uma improvisação ainda com aqueles parâmetros dos vídeos anteriores, a superfície da cadeira, o espaço em volta, a cadeira como um apoio para o seu movimento, o volume da cadeira, a solidez da cadeira como um apoio. E em algum momento você vai encontrar então essa outra exploração que é o foco de hoje, que é deslocar a cadeira e colocar ela em diferentes lugares na sua cinesfera. O que eu estou fazendo é um exemplo, você não precisa tomar o que eu estou fazendo como um modelo, é só um exemplo. Hoje eu não vou colocar música no vídeo, também não dancei com a música. É uma sugestão de você entender a musicalidade do próprio movimento, do que você já está fazendo, que tipo de ritmo, de distribuição do movimento no tempo, que tipo de musicalidade, num sentido ampliado dessa palavra, você já está encontrando no que você está fazendo. Mas se você precisar da música, se a música for super importante, coloque, né? Escolha uma música que você acha que faz sentido para essa investigação, que te ajuda, e coloca ela na hora que você for fazer, ou enquanto você estiver fazendo aí junto comigo. Eu fiz pausas curtas e com poucas hesitações, mas também um comentário importante é, numa improvisação é bem importante você observar a possibilidade das pausas. Aqui no vídeo, como tem um tempo reduzido, eu estou pausando pouco, ou muito com pausas muito curtas. Mas lembra de pausar. A pausa viva, a pausa que te ajuda a resetar ou a reverberar o que você estava fazendo, perceber os caminhos que estão se apresentando a partir do que você já fez, a partir do estado em que você está. A pausa é importante. Lembra dela. E aqui a minha improvisação vai se encaminhar para um final, eu vou encontrando aos poucos um fim, mas você pode e deve, se quiser, se estiver interessado, fazer no tempo que você quiser, mais longa. Essa foi então a nossa aula de hoje, né? Uma improvisação usando a cadeira e a noção de cinesfera para nos orientar, ser um parâmetro para essa improvisação. Espero que seja bacana, que seja divertido, que seja interessante para vocês pesquisarem isso com os próprios corpos e cadeiras de vocês. Vocês podem também começar a estender essa investigação para outros objetos mais leves, mais pesados, com outros formatos, outras possibilidades. E a gente segue, então, investigando tudo isso nos próximos vídeos, nas próximas aulas. Qualquer coisa, deixa um comentário, entre em contato para a gente dialogar e, enfim, resolver dúvidas, conversar sobre tudo isso. Um abraço, até a próxima.